sorry. Yeah, let's just cut. I'm sorry. Team take two, Alpha Mark. Olá, humanos! Hoje vou falar sobre a melhor série de super-heróis que já assisti, The Boys, que mostra exatamente como super-heróis, ou melhor, pessoas com superpoderes seriam na vida real. A série se passa em um universo onde indivíduos superpoderosos são reconhecidos como heróis pelo público e pertencem à poderosa corporação Volt International, que os comercializa e monetiza. Fora de suas personas heróicas, a maioria é arrogante e corrupta, assim como seria se pessoas comuns tivessem superpoderes. Teria um complexo de Deus. Se você parar para pensar quanto dinheiro e fama pessoas com superpoderes teriam, já dá para imaginar como seria a personalidade da maioria deles. Sem contar que, se eles quisessem, poderiam dominar o mundo, literalmente. Então, alerta de spoilers. A gente começa com aquela cena clássica de adolescentes falando sobre seu herói favorito e uma perseguição, e os heróis acabam com os vilões. Clássico filme de super-heróis, não? Espere e verá. E agora, estamos na loja de eletrônicos, onde um dos nossos personagens mais importantes, o Huey, trabalha. E ele vai encontrar sua namorada pra conversar e sair andando e tal. Tudo normal, né? When you ever besmirch Billy Joe. I can't stop. Robin? Uma dica: não fique na rua, mesmo que for bem próximo da calçada. Então, se você for um super-herói e quiser ser contratado para trabalhar na Volt International, que tem super-heróis espalhados por todos os estados, ou melhor, quase todos, ou todos aqueles que têm dinheiro envolvido, sabe? De qualquer forma. Lembre-se de treinar e participar do processo seletivo. Pessoas aleatórias nascem com poderes. Eles dizem que são escolhidos por Deus, meio que quase como ser bruxo em Harry Potter. E como todo mundo sabe, se você é um super-herói, você quer estar no melhor lugar. E nessa realidade, trabalhar na melhor empresa, Volt International. E por falar nisso, você pode ser um super-herói ou você pode ser os 7, que são o time principal de super-heróis da Volt. E como um dos seus heróis, o Lamplighter, se aposentou, tem uma seleção para o mais novo integrante dos 7. E a gente acompanha o processo de seleção da Annie January, ou Luz Estrela, seu nome de super-heroína. I'm so sorry. Are you alright? Enquanto isso, vemos mais uma vez o Huey, agora depois do funeral de sua namorada. E a gente vê que nessa realidade, os super-heróis são bem como celebridades. Então tem toda a equipe jurídica, publicitária, para, claro, tentar abafar os casos toda vez que um deles fizerem merda, como no caso do nosso querido Trem-Bala, que atropelou a namorada do Huey, Robin. E, mais uma vez, essa série me surpreende com o realismo. O advogado da Volt oferece ao Huey $45 mil. Mas, é claro, apenas se ele assinar um acordo de confidencialidade. Sabe, para não contar para ninguém a verdade sobre o que aconteceu naquele dia. E assim, então, não atrapalhar a carreira de um dos 7. E lembrando que a maioria das pessoas são compráveis. E sim, o pai dele é uma delas. E a gente vê um pouco sobre a personalidade do Huey. Ele é uma daquelas pessoas que não agem, apenas pensam. E o pai dele meio que fala que ele é um covarde, assim como ele. E que ele deveria aceitar o dinheiro e não ficar pensando em formas de se vingar, sendo que ele não é esse tipo de pessoa. What? This is a lot of money, Huey. We could really use it. E como toda boa equipe publicitária, a Volt International tem um comercial muito bem bolado para promover os seus heróis e assim conquistar cada vez mais o público, facilmente manipulável. Including the jewel in Vought's crown, the greatest superhero team the world's ever seen, the 7. That is our job, our honor. We are Vought. Mas eu tenho que dizer que eu amei o comercial deles. E já está mais do que na hora de conhecer os 7, porque afinal, eles são as pessoas mais famosas e importantes do universo.
E meio que vou dar uma resumida em quem é quem pra fazer mais sentido. Porque vocês precisam entender quem são eles. Começando com a mais nova integrante, Luz Estrela. E ela realmente acredita que os 7 são heróis e que ela vai fazer parte de um grupo de pessoas que estão tentando salvar o mundo e ela vai poder realizar o sonho de poder fazer o bem. Bem ingênua, né? Depois temos o Trem Bala, que é o homem mais rápido do mundo e também responsável pela morte da Robin, caso alguém já tenha esquecido. A Rainha Maeve, que é uma espécie de Mulher Maravilha. O Black Noir, que esconde sua aparência atrás de uma roupa escura e honestamente não sei bem o que ele faz. Eu sei que ele luta e tem facas ou algo do tipo, mas basicamente todo super-herói tem isso, então a gente não sabe muito bem nada sobre ele até então. O Translúcido, que o nome não é autoexplicativo, porque na verdade ele é invisível e sua pele é impenetrável. O Profundo, que é uma espécie de Aquaman, mergulha, é aquático, fala com animais, é viciado em golfinhos e também conhecido como Nate, para quem gosta de Gossip Girl. E o líder dos 7, o personagem mais importante, Invencível, Capitão Pátria, que é uma espécie de super-homem, mas um pouquinho diferente, vocês vão ver a seguir. Depois desse meio que resumo para saber quem é quem, podemos voltar para onde havíamos parado. Porque precisávamos saber quem são eles, acredite. E enquanto o Huey tá surtando, ele vê o assassino de sua namorada em todo lugar que ele vai, a gente vê também a vida dos super-heróis. E a Luz Estrela tá se sentindo bem realizada. Afinal, conquistou seu emprego dos sonhos e agora ela vai poder salvar o mundo junto com um grupo de super-heróis, os 7. E a gente começa a ver bem quem são esses super-heróis. E ela começa a arrepender da sua escolha. Então, somos apresentados para o Billy Butcher, um falso agente do FBI que procura o Huey. Ele diz manter os heróis corrompidos sob controle e quer ajudá-lo a fazer justiça pela morte da Robin. Mas a gente sabe bem que ele quer vingança, né? Porque ainda não sei. Mas todo mundo que sai por aí tentando fazer o bem geralmente quer vingança. E ele leva o Huey, onde os super-heróis podem ser livres. E a gente vê como eles são na verdade. Exatamente o que a gente imagina como um bando de gente extremamente poderosa seria. I cannot believe you ran through a bitch. You wanna hear something crazy? I ran so fast through this bitch that I swallowed one of her molars. Like a bug on the fucking freeway. Dude, that's nasty. You're laughing. E o Butcher conta para ele, basicamente todos os super-heróis são podres, vivem uma vida falsa, menos o Capitão Pátria, o único que não tem provas que ele tenha feito algo imoral. E é tão interessante como tem político envolvido em tudo. E se algum político quiser ter um super-herói na cidade, o que tem que fazer? Pagar a Volt. E pagar caro. How much? 300 million a year. E a Luz Estrela, depois de tudo que aconteceu, tá bem decepcionada, pra falar o mínimo. E tenta falar com sua mãe o que aconteceu, mas claramente ela não está interessada. Afinal, a filha das amigas dela são médicas e tudo mais, mas a filha dela faz parte dos 7. E não existe nada melhor do que fazer parte dos 7 nesse mundo. E é nesse momento que o caminho dela se cruza com o caminho do Huey. Excuse me. I'm sorry, are you okay? E o Butcher tem um plano de colocar uma escuta para espionar os 7. E assim descobrir fraquezas, podres, tudo. E esse plano inclui o Huey aceitar o cheque, assinar o acordo de confidencialidade, mas também escutar um pedido de desculpas do Trem Bala. E isso tudo tem que acontecer na torre. Fine. I appreciate the apology. Can I use your bathroom? E o plano deles até que daria certo, se não fosse pelo Translúcido, que é um pervertido e passa a maior parte do seu tempo em banheiros e outros locais onde pessoas estão em situações vulneráveis. E quando o Translúcido vai confrontar o Huey e descobrir quem ele é,
o que ele quer e por que ele estava colocando uma escuta na torre. No, please. We're the Seven, Earth's most mighty, champions of the innocent, motherfucker! Translucent doesn't even mean invisible. It means semi-transparent. Dad. What's he doing out here? Aren't you guys friends? Oh my god. E agora sim, sabemos quem realmente é o Capitão Pátria. E depois de capturar o Translúcido, eles precisam matá-lo, porque, né, ele é famoso, tem superpoderes, pode matar todos eles e tudo mais, e agora ele já viu o rosto deles, então meio que é um caminho sem volta. Então eles levam o Translúcido para o francês, um amigo do Butcher, ou ex-amigo, que é especialista em armas e afins. E enquanto eles estão tentando resolver o problema do Translúcido, a Annie, Luz Estrela, tá tendo um choque de realidade. We are sending you on your first patrol. To team up tomorrow night. Oh, that's great. That's great news. Thank you. A crime itinerary? Yep, where and when to find the bad guys. E aparentemente não vai ser fácil matar o Translúcido. You stupid fucking asshole! I'm invincible! E o Huey tá querendo saber como é matar alguém e mais sobre a vida do francês. See, I developed a certain niche. Killing superheroes? No? You can count on one hand the number of dead superheroes. Sometimes you can incapacitate them. Truly. They are magnificent creatures. Claramente, ele meio que já tá prevendo com o que ele vai ter que lidar se realmente eles matarem o Translúcido. Mas em compensação, se eles não matarem, eles vão morrer, então não é como se eles tivessem escolha a esse ponto. E a gente vê a obsessão do Capitão Pátria com a Stillwell, vice-presidente da Volt, e qual é o seu real objetivo de vida. E ela fala pra ele que o Profundo achou evidências de que ele derrubou o avião. E ele ameaça o Profundo. I didn't really see anything down there, as a matter of fact. That's what I thought. Claramente, se você é invencível, deve ser bem fácil controlar todos em sua volta. E por isso, ninguém sabe quem é o verdadeiro Capitão Pátria. Ou os que sabem não ousam falar. E à noite, a Luz Estrela tem que fazer um trabalho junto com o Profundo. Porque meio que o Translúcido tá desaparecido e ninguém sabe onde ele está, e ela o ameaça. You ever touch me again, I will burn your eyes out. A gente vê como é falsa a realidade dos super-heróis, especialmente dos 7. E como não importa o que é a realidade, e sim o que a equipe de publicidade aprova ou não. E um dos planos da Volt com a Stillwell é colocar super-heróis no exército. E para isso, eles precisam de votos no Senado. E como a única coisa que importa no mundo é publicidade, após a Annie impedir um estupro, sem saber que estava sendo gravada, a agente dela, Ashley, surta. O vídeo que saiu na rede só mostra ela batendo em 2 caras e eles alegam que só estavam bebendo. E é claro que sem provas do que realmente aconteceu, isso pode causar graves consequências legais. E é claro, publicitárias também. Mas no final, a garota que a salvou se apresenta. Sendo assim, a Luz Estrela é vista como uma heroína feminina. E o time de marketing mostra pra ela seu novo uniforme e maquiagem, para mudar a sua imagem e encaixar mais com a persona que as redes sociais criaram. E depois de muito LSD, o francês tem uma ideia de como ele pode penetrar a pele impenetrável do Translúcido. E a ideia genial dele seria colocar C4 por dentro do corpo do Translúcido,
Afinal, a pele dele o protege de fora para dentro e não de dentro para fora. E porque sequestrar e ter que matar um super-herói já não é difícil bastante, o Capitão Pátria decide ir atrás do Translúcido. I'm the Homelander. And I can do whatever the fuck I want. E como o Capitão Pátria está muito próximo deles e com todos os seus superpoderes incríveis, poderia escutar uma explosão a longa distância e chegar ao local em segundos, eles não podem simplesmente detonar o C4, porque isso levaria o Capitão Pátria direto para eles. E com a ajuda da namorada do francês, Cherie, eles têm a ideia de detonar outra bomba, e assim levar o Capitão Pátria para outra localização. Mas deixaram o Translúcido com o Hughie, o que não é uma boa ideia. Pelo menos eu acho. E o Hughie, depois de explodir o Translúcido, vai pra casa, pegar algumas roupas e afins. E ele se dá conta de quem ele era. Aquela pessoa viciada que idolatrava super-heróis. Idolatrava o Seth, principalmente. E ele finalmente fala pro seu pai como realmente se sente. E antes do Translúcido morrer, ele revela que o Trem-Bala estava com a sua namorada, Pop Clown, antes dele matar a Robin. E possivelmente ela sabe o porquê dele estar correndo e não conseguir parar quando tinha uma pessoa literalmente no meio do caminho. Então o Billy vai atrás de um amigo antigo, Leitinho, para ajudar no plano e descobrir o que aconteceu, espionando a Pop Clown, namorada do Trem-Bala. E o Hughie instala um spyware no computador da Pop Clown. Então agora eles podem ter acesso a imagem, áudios da casa dela. E assim, eles descobrem que o Trem-Bala usa uma substância que melhora o seu desempenho, conhecida como composto V, e que ele estava usando essa substância no dia que ele matou a Robin, e por isso ele perdeu o controle. Então o Butcher quer expor tudo isso antes que os super-heróis sejam permitidos nas Forças Armadas. Mas ele precisa de um frasco do composto V e decide que a melhor forma de obter é na corrida do Trem-Bala contra o Shockwave. E essa corrida vai ser a corrida do século, onde eles vão competir pelo título de homem mais rápido do mundo. E como o Trem-Bala não quer ficar em segundo lugar, afinal de contas não seria nem um pouco bom para ele ser um dos 7 e ser o segundo homem mais rápido do mundo, e coloca um plano em ação. O Hughie distrai a Annie, Luz Estrela, para o francês tentar roubar o composto, que na verdade não está onde eles pensavam que estaria no final das contas, e por ficarem conversando, eles acabam se conectando. Like my number? Yeah, that's what I was asking. Que possivelmente tem algo entre o Butcher e o Capitão Pátria. Ele usa o frasco para vencer a corrida e quebra a promessa que ele fez para Pop Clown anunciando que ele é solteiro. E o Leitinho vai atrás da Pop Clown depois de ver nas câmeras que eles instalaram na casa dela que ela tem um composto V e que também usa. E eles a encontram de coração partido e no meio de matar o seu locatário, meio que sem querer. Então o Butcher aproveita a oportunidade para chantageá-la e ser uma informante. E aparentemente a única pessoa que está querendo saber o que realmente aconteceu com o Translúcido, o porquê dele estar desaparecido, é o Capitão Pátria. Mas não pelos motivos que a gente espera. If something's happened to him, then that's a direct attack on the Seven, which is a direct attack on me. You've managed to make this about you in less than 20 seconds flat. E mais uma vez, a gente vê a realidade dos super-heróis. E a gente descobre também que o Butcher tem uma obsessão em achar a sua ex-mulher, Becca, que desapareceu e que ela possivelmente tem alguma ligação com o Seth, ou pelo menos com algum deles, porque ele tem uma obsessão um pouco fora do normal de destruir o Seth. E seguindo uma dica da Pop Clown, à procura do composto V, eles encontram um esconderijo. E acham uma mulher presa na gaiola. E o francês, o que ele faz? Como a gente já sabe que ele não segue planos ou ordens, ele a solta. Péssima ideia. E o
Profundo, que se acha uma piada, afinal ele só fala com peixes, decide ir num psiquiatra para tentar resolver os seus problemas interiores. E no meio de uma crise, ele vai pedir para fazer uma missão para salvar golfinhos. E ele vai lá, né, salvar os golfinhos. I made you a promise. Go ahead, don't be shy. Enquanto a equipe de publicidade tenta descobrir como lidar com a situação do translúcido, afinal, como contar para o público que um dos super-heróis, um dos 7, basicamente imortal, está morto. E mais uma vez, eles descobrem formas de como fazer os 7 serem aceitos pelo exército. E como tem um avião que foi sequestrado por terroristas, a Stillwell quer que o Capitão Pátria salve todos os passageiros. Sendo assim, nenhum governo poderia ir contra o plano da Volt de colocar os super-heróis no exército. E enquanto o Trem-Bala descobre que deu merda no seu esconderijo e que a Popclaw contou para alguém sobre o composto V, afinal, só os dois sabiam onde era e sendo assim, ela traiu a confiança dele, o que ele faz? A mata! Enquanto isso, o Huey tá no encontro dele com a Annie. E ela conta pra ele que o translúcido tem um filho e que ele passa a maior parte do tempo dele com o filho e tal, e que ele não parece ser tão ruim igual os outros, só não ter limites de privacidade. He's got a son? Yeah. E o Capitão Pátria faz merda. Captain? Stop! Stop! Ele explode o controle do avião e, como ele é um sociopata, ele decide deixar todo mundo pra morrer. You gotta go out there, lift the plane up. Lift the plane? How? There's nothing to stand on. It's fucking air. I don't know, fly at it, ram it straight. I don't know, that kind of speed, either the plane goes ass over tit or I'll punch straight through the hull. That was a big one. Everything's fine. Don't worry about it. You take everybody one by one, you fly them to the ground. Come back 123 times? We're done here. Please. E a gente vê que a maior dificuldade de existir pessoas com superpoderes, basicamente, é isso. Você não sabe quem são as pessoas que vão ter superpoderes. E se essas pessoas decidem não ser boas, bem, não é bom pra ninguém, né? E só temos um super-herói que pode voar. Então, né? Don't die with them. E a mulher que o francês soltou está pela cidade, matando pessoas. Possivelmente vingança. E agora eles têm que achar ela antes que o Trem-Bala ache. O que não é tão fácil, afinal de contas, ele é o homem mais rápido do mundo. E o francês acha ela numa loja de tech japonesa. E ele teve uma infância traumática com um pai abusivo, então ele meio que entende ela e eles se conectam. Ou não. Enquanto o Huey continua no encontro dele com a Annie, e tendo vários episódios de estresse pós-traumático, ele finalmente tem a oportunidade de hackear o telefone dela, e assim eles vão poder ouvir tudo o que acontece na torre com o 7, ou pelo menos só as conversas da Luz Estrela. E lembrando que o Leitinho e o francês não se dão muito bem porque o francês nunca segue os planos ou ordens, eles meio que têm uma briga, mas acaba tudo bem. Então o Trem-Bala acha ela. E adivinha só, o Trem-Bala tinha câmeras na casa da Ace. Eu nem sei se ela sabia disso. Mas agora ele tem uma foto do francês, o que não é bom. E os rapazes estão indo na Believe Expo, acredite.
E a Luz Estrela não tem controle nenhum sobre a sua vida, agora tudo que ela tem que fazer é basicamente seguir um script, o que não deve ser nem um pouco legal, e depois de um tempo, ela meio que se cansa disso e joga tudo pro alto. What's immoral is the guy who shoved his dick in my face. Shit. E eles têm um plano de fazer o Huey se aproximar do Ezekiel e chantagear para descobrir a verdade sobre o composto V. Por isso que eles decidiram ir na exposição e tudo mais. And I baptize you in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. E o Huey consegue molhar o celular, porque a coisa mais importante que você devia estar pensando nesse momento era o celular, mas não. Então ele tem que improvisar. I have a video. I have a video. I have the video of the three of us sucking and fucking. And if you don't let me go, my friend puts the video online like that. E ele consegue as informações sobre o composto V. So that wasn't a piece of cake. E eles vão até um hospital investigar. E acham, mas não só o composto V, mas também descobrem como as pessoas com superpoderes existem. E não, elas não são escolhidas por Deus. Na verdade, elas são criadas em laboratório. Ou dosadas com composto V quando nascem. Jesus. That's a fucking baby soup. E como o Trem-Bala descobriu quem é o francês, ele tá bem ferrado. Porque agora os super-heróis estão atrás dele. Então ele solta a mulher que eles estão prendendo, porque, né? Porque ele não soltaria ela. E enquanto ele tá fugindo, os super-heróis o acham. E o Dark Noir mata a mulher, depois dela salvar o francês. Ou pelo menos é isso que o francês e a gente pensou que aconteceu. E lembrando que o Butcher tem todo esse drama com a esposa que desapareceu há 8 anos e é um mistério. E a última vez que ela foi vista foi sentada em um banco em um parque. A vida dele se tornou em apenas se vingar dos super-heróis, nada além disso. Enquanto a equipe de publicidade faz um reality show com a intenção de promover super-heróis como pessoas normais, mas é claro, tudo é manipulado. E a gente descobre onde o Capitão Pátria nasceu e viveu sua infância. Bem o que eu estava esperando. Não que justifique ele ser um sociopata, mas meio que a gente consegue entender por que ele é um sociopata. E a Luz Estrela não quer aceitar o comercial e o reality show. Resumindo, não quer aceitar nada que a Steel-El está impondo. E então ela ameaça denunciar quem a assediou. E como contingência, a Steel-El faz o profundo fazer um pedido de desculpas público e tirar o sabático do set, até a poeira baixar. Pelo menos é isso que ele pensa. E eles fazem o tal comercial da Luz Estrela, mesmo ela sem querer. O francês tem uma ideia de entrar em contato com um super-herói, o Mesmer, que consegue ler a mente e tudo sobre a pessoa, apenas encostando nelas. E aparentemente ele odeia a Volt e super-heróis, então ele meio que acha que vai ser confiável, porque o que ele quer mesmo é descobrir por que a mulher não fala, quem ela é e tudo mais. O que não dá muito certo, mas eles tentam de novo. E descobrem que eles estão criando, no caso eles, nós não sabemos, ou os rapazes, super vilões com poderes, aparentemente para justificar colocarem super-heróis no exército. Afinal, você só consegue combater um super vilão com um super-herói.
Então o Butcher, mais uma vez, entra em contato com a vice-diretora da CIA, com provas dessa vez, com tudo que a Volt e o Seth estão fazendo. E como o interesse dele é apenas no Capitão Pátria, ele não está nem um pouco feliz em saber que ele pode ter tudo, menos o Capitão Pátria. E eles são traídos pelo Mesmer. Quem iria imaginar que o plano de ir atrás de um super-herói iria dar errado? E o Hughie tá meio que saindo com a Annie, gostando dela e tudo mais, mas mentindo pros rapazes sobre ela e mentindo pra ela sobre a sua vida secreta. E finalmente descobrimos o que aconteceu 8 anos atrás com a esposa do Butcher, pelo menos a parte que ela trabalhava na Volt como diretora de marketing. E o Hughie continua saindo com a Annie mesmo sabendo que não é uma boa ideia, depois de todo mundo meio que avisar pra ele parar. Porque, né, não é uma boa ideia sair com alguém que faz parte do set, é uma super heroína e que você tem mentido pra ela por muito tempo. E eu sei que ele quer contar a verdade, mas isso seria uma boa ideia? Acho que não. E enquanto o Profundo tá tendo um sabático da vida dele, não luxuoso ou qualquer coisa que ele esperava, até porque ele foi enviado por uma cidade sem crimes, mas pelo menos agora ele tem tempo para escrever um livro, né? E mais uma vez, o Capitão Pátria faz uma reuniãozinha para discutir o que eles têm feito de errado e também para avisar que tem pessoas atrás deles. E ele acusa a Luz Estrela de estar ajudando eles e fazendo um plano para destruir o Set. E mais uma vez, quão assustador é ter alguém tão poderoso que pode te matar em 1 segundo e você tem que ficar meio que pisando em ovos para falar com ele? Deve ser uma situação bem agradável. Shut your fucking mouth, young lady. I got this. It's you and me. Remember? Don't say I never do anything for you. All right. You want her, you got her. She's your responsibility now. I just hope you're right about her. For both your sakes. E o Hughie já tá desistindo de fazer parte do grupo. Ele agora quer apenas viver feliz com a Annie. Mas nada é feliz nesse mundo. Então eles finalmente descobrem que o Mesmer traiu eles. E agora todo mundo tá ferrado. E o Hughie tem que encontrar o trem-bala. Tá na casa dele, com o pai dele, ameaçando e tudo mais. E agora todo mundo tem que fugir. Enquanto tá todo mundo tentando se salvar, o Capitão Pátria, ele tá tentando descobrir o que aconteceu com a Becca, esposa do Butcher. Então ele vai atrás do médico que o criou, ou sei lá, cuidou dele enquanto ele cresceu, e descobre que a Becca estava grávida do Capitão Pátria e morreu no parto, assim como a criança. The birth was difficult. E finalmente o Butcher acorda para a vida e pede ajuda à vice-diretora da CIA e consegue colocar a família deles em proteção. E o Capitão Pátria é intocável, mas a CIA consegue chegar na Volt, mas... What the fuck does that say? Nakib. Hey! Freeze, motherfucker! What the fuck you doing? Chill up! Acho que agora eles precisam de super-heróis, né? How is that son of a bitch still alive? Nakib means captain. We believe it's his soup name. E a Annie pede para encontrar o Hughie. E ela quer levar ele para a polícia, por causa que ele matou o Translúcido, afinal de contas. Mas ele acaba contando a verdade para ela. E agora vai ser difícil alguém ser contra usar super-heróis no exército, né? Porque agora eles não têm escolha. O que faz o Capitão Pátria ficar bem feliz. Ele vai poder fazer o que mais gosta, matar. E acaba virando um problema político mundial. E a Volt pode salvar o mundo, ou deixar os terroristas acabarem com tudo. E como eles têm pelo menos um super terrorista solto, a CIA não pode agir contra eles. E os rapazes também agora são criminosos. Eles não têm mais proteção da CIA. Ou seja, corram e se virem. E enquanto o Butcher tá com um novo plano, a Annie descobre que o Hughie falou é verdade. How old was I? How old was I when you let Vought pump me full of drugs? Annie, honestly, I don't know what How old when you let them turn me into a freak? You're not a freak. Never say that. Mas a esse ponto da minha vida, eu ia preferir ser super-herói, sabe? Em vez de ter que pagar boletos
E o Butcher vai atrás de outro contato, que agora eles estão bem sem opções. E ele vai atrás da Mallory, que era líder deles, mas teve seus netos assassinados pelo Seth e largou eles. E ela conta sobre a relação do Capitão Pátria e da Stillwell, e que se ele tem alguma fraqueza, ela sabe. E a Komiko tá bem feliz, vida que segue, né? Até que... Look at you, mon gars. Run! Run! E eles descobrem que o resto do grupo foi capturado. E se separam. O Butcher quer se vingar e o Huey quer tentar salvar os rapazes. E ele continua pedindo a Annie para ajudar ele a encontrar os rapazes e salvá-los. E o Capitão Pátria assume que ele é a pessoa que está criando super vilões. E ele não criou só um, ele criou alguns. E a gente vê quão psicopata ele é. Não que seja novidade. You carry so much, and the pain of losing a child to miscarriage is... I just wanted to spare you that burden. Do you understand? Yes. E a relação deles é assustadora. E aprendam, nunca fale demais. A Stillwell acaba contradizendo o médico. O que ele diz sobre o filho do Capitão Pátria nasceu e morreu 10 segundos depois. Ou seja, eu acho que agora ela também está ferrada. E os rapazes estão vivos. Pelo menos uma boa notícia. Meio que boa, né? Porque eles ainda estão presos. E o Huey continua na luta para salvar os rapazes. Só que, digamos, ele não sabe o que está fazendo. What the fuck? Hey, easy with him, man. Fuck wrong with you? Ranger, you can pick a lock with anything, right? There's premium metal wire in this thing. E o plano dele de usar o aparelho para abrir a porta funciona. E quando tudo parecia perdido, a luz estrela aparece e salva eles. Meio que salva, né? Até o trem-bala aparecer. Homelander was right. You are a fucking rat. And you're the jailbreaker? You fucking kidding me? Mas ele tá tendo um infarto, por causa da quantidade de drogas que ele tem usado. E o Huey decide salvar a vida dele. E o Butcher vai atrás da Stillwell para descobrir a fraqueza do Capitão Pátria. E ele supõe que ela é a fraqueza dele. Mas podia ser até ele descobrir que ela tem mentido pra ele, então acho que esse plano não vai dar certo. Sem contar que ele é um sociopata, psicopata, então... E o plano dele é chantagear o Capitão Pátria. Mas claramente ele não liga mais pra Stillwell. Que matar a Stillwell pra fazer o Capitão Pátria sofrer, eu duvido que vai funcionar. Eu duvido que ele sofra, eu duvido que ele tenha sentimentos. E agora a gente tem certeza que ele sabe de tudo e que mentiram pra ele. Promised me. No more lies. You fucking promised me. What? I said I'm scared. Of? Of you. I'm scared of you. Thank you. Thank you for finally being honest. Então, e eu acho que é um grande problema ter alguém invencível no mundo. E quando a gente espera que não pode ficar pior... Hey, buddy. You're out for quite a while. You can thank me for saving you sometime later, but for now, time to get up. Come on, you're gonna love this. Come on.
Hey, pal. You know who I am? Homelander. Yeah, that's right, but... You know who else? No. I'm your father. Honestamente, depois disso eu nem sei o que falar. Só que a gente precisa assistir a segunda temporada, que estreia em setembro, e descobrir todas as perguntas que ficaram sem respostas. O trem-bala está vivo, a Luz Estrela vai sair do set. Tem alguma relação o novo look do Profundo com a temporada? O que aconteceu com a Becca? E quão poderoso o filho do Capitão Pátria é? E talvez ele vai ser alguém que poderia destronar o Capitão Pátria. Então, se ele for uma boa pessoa, a humanidade tem salvação. Ou se ele for ruim, tá todo mundo ferrado. Então é isso por hoje. Obrigada por assistirem até aqui esse longo vídeo. Até mais!